Creio que nós temos que, feito também de profissão, sou professor de História, contextualizar as coisas para percebermos como é que chegamos aos tempos. No pós-Segunda Guerra Mundial, o chamado período do consenso social-democrata, com o desenvolvimento do Estado de Providência e o investimento, nomeadamente o investimento na educação, beneficiou de um largo consenso político, social, mas também económico. Reconhecia-se que a educação constituía fator fundamental para a democratização da sociedade. A escola era tida como um fator de progresso social, promotor de igualdade de oportunidades e promotora também da cidadania e do aprofundamento da democracia, como saímos de um período de ditadura. O Estado de Providência tinha por objetivos a universalidade, a gratuitidade, o ensino integrador de todos e promotor da equidade. Chegados ao final dos anos 70, 80, com a senhora Margaret Thatcher, e depois mais o humor inglês não é assim como o da Maria Helena, não é? Com o cowboy Ronald Reagan, portanto, há uma reação neoconservadora que se funde, aliás, com as teses que já vinham de trás, ultraliberais, da famosa escola de von Hayek, Friedrich von Hayek, austríaco e fundador da escola de Chicago, e o seu grande discípulo e continuador Milton Friedman, e os chamados Boys de Chicago. A pretexto, lembramos, só para lembrar, o programa de Thatcher e o seu programa ultraliberal, inspirado, portanto, em von Hayek. Aliás, até há conta-se que quando a senhora Thatcher, em 75, chegou ao comando do Partido Conservador, foi recebida na sede de trabalho por uma equipa do partido que lhe ia apresentar o programa, e ela, a primeira coisa que fez foi à carteira, sacou de um livro do Hayek e diz: este é o meu programa, portanto, este é o meu programa, disse, no fundo, a célebre frase, que alguns conhecerão, de que a sociedade não existe. Postulou a senhora Thatcher. Logo, se a sociedade não existe, logo ela não é social. Apenas existem indivíduos e as suas famílias. Explicou a senhora Thatcher. E são estes, indivíduos e famílias, que têm direito não aos serviços prestados pelo Estado, mas às ações das empresas públicas depois de serem privatizadas. O famoso capitalismo popular. Toda a gente vai ter uma parcelazinha, umas açõezinhas no rateio da lei. Ora, os indivíduos e as famílias conquistaram o direito de comprar seguros de saúde às seguradoras, investir bom dinheiro no ensino, agora de livre escolha, pagar planos de poupança aos bancos para garantir uma boa reforma. Porque os hospitais, as escolas, as universidades e a segurança social são para privatizar, a fim de que o funcionamento livre do mercado estenda os seus benefícios a todos e a cada um. Ou seja, a tese do mercado à solta, completamente livre de freios, que é a solução, que é a verdadeira solução e o oásis do capitalismo. Os grupos económicos podem e devem tomar o lugar do Estado, fica apenas com o trabalho de lhes facilitar as leis convenientes para que possam cumprir as suas missões. Ou seja, no fundo, o Estado deve-se reduzir ao mínimo dos mínimos, à gestão burocrática e dar liberdade à livre iniciativa e às corporações económicas, financeiras, para que promovam aquilo que sabem fazer, que é gerar lucro. Gerar riqueza. E, portanto, é nesta lógica, nos anos 70 e 80, que se inicia um fortíssimo ataque ao Estado de Providência, que vem atrás de uma crítica
que é muito familiar a nós também, se pensarmos que é a crítica à ineficiência, à falta de eficácia do Estado, a exaltação do valor do mercado, e que esse mesmo mercado deveria prevalecer sobre o Estado. O Estado teria entrado em crise, onde é que a gente já ouviu isto, porque gastava muito mais do que podia para se legitimar, pressionado por quem? Pressionado pela democracia, pelo voto. As reivindicações de políticas sociais, no fundo, representam para esta gente um verdadeiro saque à propriedade privada. E por isso mesmo defendiam e praticaram a descida acentuada dos impostos aos ricos. As políticas sociais provocam déficit fiscal e orçamental. Como não se pode suspender a democracia, trata-se, pois, de esvaziá-la de poder, porque a democracia impõe a tirania das maiorias. É esta um pouco a lógica, portanto, que levou a toda esta situação de ataque ao Estado de Providência e às políticas sociais. A democracia e a regulação do Estado são vistas como fatores de entrave, que são prejudiciais ao livre desenvolvimento do mercado, e por isso é preciso estabelecer limites constitucionais contra as instituições democráticas vigentes. Isto é bem exemplo, para que estejamos a ver como é que isto é tão atual, é bem exemplo o Tratado Orçamental, ou, por exemplo, o TTIP. O Tratado Transatlântico, o Tratado para as corporações fazerem o que querem e com mais liberdade. Na impossibilidade de suspender a democracia, restringe-se o seu impacto através da privatização e desregulamentação, provocando assim o desmantelamento do Estado. Propõe-se um Estado mínimo para as políticas sociais e um Estado máximo para o capital. Conservadores e neoliberais, ou neoconservadores e neoliberais, convergem na crítica às falhas do funcionamento dos serviços públicos, acusando-se de falta de eficiência e de eficácia, defendendo a separação entre a função do financiador e a do prestador de serviços públicos, de diferentes naturezas, nomeadamente de educação, da saúde, etc. E da posterior contratualização com os privados das funções públicas. É neste contexto que o Estado-providência, com os seus objetivos de universalidade, gratuitidade, integração de todos e de equidade, é posto em causa, com argumentos em torno de quê? Da sua insustentabilidade enquanto investimento público e principalmente em torno da responsabilidade do Estado na prossecução dos seus objetivos. E surgem coisas que vão entrando de mansinho, de uma forma muito natural e assimiladas por todos nós, uns mais críticos, outros menos críticos, como a escolha, o mercado da educação, os clientes, a empresa, a contratualização, a prestação de contas, a avaliação com construção de indicadores, escalas e classificações, ou seja, a avaliação concorre para a construção de indicadores e serve, quer no domínio da avaliação interna, quer externa, inserindo-se esta lógica avaliativa numa lógica de mercado e de orientação para o utilizador, ou seja, o consumidor. O consumidor precisa de saber, enfim, conceitos que nos remetem para uma mudança na fronteira entre Estado e mercado. Não apenas no plano dos conceitos e dos discursos, mas também no que diz respeito às funções e ao papel de um e de outro, Estado e mercado, nomeadamente em matéria de educação. Bom, para esta mudança que não é apenas de semântica, mas antes de natureza reorientadora e reformadora do papel do Estado, no sentido da sua reconfiguração, esvaziando do papel, esvaziando das suas funções sociais, cada vez mais entregues, como todos nós assistimos, ao mercado e aos privados, concorrem também, têm um fortíssimo contributo da chamada terceira via belerista. A senhora Thatcher vai-se embora, mas vem o belerismo, e o belerismo pretende precisamente fazer a conciliação entre mercado e capital, e insere-se muito nesta linha. As forças económicas pretendiam e continuam a pretender, esse o seu grande objetivo,
criar um mercado interno da educação. Defendem que, através da competição entre escolas públicas e privadas e da separação entre funções de regulação, financiamento e prestação de serviços educativos, desempenhado pelo Estado, as escolas públicas e privadas ganhariam eficiência e qualidade. Isto é bem preciso que eles concorram todos entre eles e tal. Isto, bem quem é que oferece o melhor produto, portanto, isto é bom para a educação, isto favorece. Associada a esta ideia da competição entre escolas públicas e privadas, surge então a ideia que está muito em voga, que tem estado menos, enfim, um bocado mais submersa, que é a liberdade de escolha da escola. Que é uma coisa muito popular e que cala em muito boa gente. Porque é que não é de ter liberdade de escolher a escola onde ponho o meu filho? Não é? Liberdade de escolha. E, é claro, por parte das famílias. É claro que essa liberdade de escolha só pode ser assegurada pelo sistema de vouchers. Ou seja, pelo cheque de ensino. Senão não há liberdade de escolha. Não é? Portanto, ou seja, a liberdade de escolha é uma estratégia desta gente para justamente desestruturar, destruir e fazer implodir a escola pública. Portanto, através do chamado cheque de ensino. Ou como aconteceu com as chamadas charter schools americanas, ou as free schools inglesas, ou ainda as escolas independentes suecas, que são os 3 grandes modelos apontados para como o alfa e o ômega, digamos assim, desta variante, deste assalto, no fundo, ao Estado Social e à educação. O Estado financia escolas geridas por privados. A liberdade de escolha é o canto da sereia, é o canto de sereia dos conservadores, dos neoconservadores e neoliberais, como estratégia para, como já disse, para de facto desestruturar a escola pública e promover a privatização do ensino. A liberdade de escolha pode funcionar como elemento de redução da equidade dos sistemas, na medida em que há estudos que apontam para que os pais, há estudos feitos sobre isto, que os pais mais informados e qualificados tendem a usar a liberdade de escolha de forma mais habilitada e informada, aumentando assim as vantagens de origem de classe. Um relatório da OCDE, de 2007, No More Failures, 10 Steps to Equity in Education. Foi mais ou menos. Mais ou menos. Estive a treinar em casa para uns 10 minutos. Portanto, refere que, a propósito desta liberdade de escolha, e desculpem a citação, não dar aquele ar assim, mas é para saberem que isto não foi tirado ali da cartola, não é? Isto existe, pode ser consultado. Refere que a maior liberdade de escolha da escola está associada a maiores diferenças na composição social dos públicos escolares, apresentando uma elevada correlação entre liberdade de escolha da escola e segregação escolar. Ou seja, a tendência onde ela é praticada é para criar escolas de primeira e de segunda, que agravam o fosso, e terceira também, que agravam o fosso entre ricos e pobres. Mas, curiosamente, fui encontrar um texto de uma senhora famosa, eu digo porque é famosa, porque ela, além de ser especialista em educação, é americana, especialista em educação, e foi conselheiro do secretário de Estado de Educação de George Bush. Portanto, é uma senhora insuspeita. Foi Diane Ravitch. E então ela foi uma das grandes defensoras, no início dos anos 90, de um programa que era No Child Left Behind. Nenhuma criança pode ficar para trás, e, portanto, que defendia a questão do cheque ensino, dos vouchers, das escolas, das charter schools e não sei quantos. Com o objetivo de melhorar os resultados sob pena de encerramento. Aliás, havia escolas não melhor resultados, encerra-se a escola. Pública, claro. Uma década passada, esta mesma senhora, Diane Ravitch, que foi, portanto, conselheira do secretário de Estado, declarou encontrar-se numa crise intelectual. Tendo mudado de perspectiva, mudado de perspectiva quanto ao potencial da avaliação da prestação de contas e da livre escolha na melhoria do sistema educativo de ensino norte-americano. E mais recentemente, já em 2013, escreveu uma obra que diz O Reino do Erro, sobre a questão das privatizações e os perigos para o movimento de privatização das escolas americanas. E ela sustenta que a privatização do ensino
é uma medida desadequada, apresentando dados que apontam para um aumento das desigualdades escolares, argumentando que, isto a citar, passo a citar, as escolas estão em crise graças a ataques persistentes e orquestrados que lhes são dirigidos e que ferem os princípios básicos de responsabilidade pública de educação. Esses ataques criam um falso sentimento de crise e servem aos interesses de quem quer privatizar as escolas. Isto é uma estratégia muito interessante porque também se passa o mesmo com a saúde, não é? Nós temos um dos melhores serviços, ainda, apesar de todos os ataques, um dos melhores serviços nacionais de saúde do mundo. No entanto, é bom, fica bem, e sabemos que a sua falta de eficácia tem vindo a ser agravada por razões que nós conhecemos. Mas fica bem atacar e digamos, alastrar em círculo as críticas, quer ao sistema de saúde, quer ao sistema de educação, para melhor, portanto, o estudo. Ora bem, este debate tinha um título na convocatória, que era justamente a educação como bem essencialmente público ou essencialmente privado. E este é o foco, a busilis da questão, do confronto ideológico, porque é um confronto ideológico que se trata. De facto, é um confronto ideológico que se trata, e importante confronto ideológico. Deve, de facto, a educação ser entendida como um bem essencialmente público, justificando-se, por isso, uma forte intervenção do Estado, de modo a assegurar condições de igualdade de serviço público de educação, ou, pelo contrário, deve a educação ser considerada um bem essencialmente privado, permitindo-se o funcionamento de um quase-mercado educativo baseado na concorrência e autonomia dos prestadores de serviço. Bom, os defensores da lógica de mercado enfatizam a liberdade de escolha como um direito parental das famílias. Como já disse também, enfatizam a questão da competitividade entre as escolas públicas e privadas como processo essencial para a melhoria do seu funcionamento e desempenho, de modo a poder cativar e captar mais alunos, porque a lógica de mercado é essa, não é? Portanto, basta ver, não é preciso. E valoriza também, outra componente que valoriza muito também é a certificação, o diploma de estudos, que se constitui como um bem posicional e de troca. Portanto, bem, a concepção conservadora e neoliberal coloca a tónica no proveito económico da educação para a valorização de uma coisa que eles também gostam de falar, que é a valorização do capital humano, em detrimento de ganhos de democratização e cidadania. Portanto, no fundo, ao arrepio daquilo que foi o consenso, chamado consenso social-democrata de pós-guerra. Não é? A educação como fator de promoção social, da equidade, de promoção da valorização da cidadania, de democratização. Para os neoliberais, isso são tudo balelas, são tudo tretas. O que é importante é valorizar, rentabilizar do ponto de vista económico e valorizar o capital humano. A escola e as suas, nesta lógica, a escola e a sua gestão devem aproximar-se às lógicas de mercado. Por isso se fala de nova gestão pública. Nova gestão pública, que é um tema muito glosado pelos glebistas. Nova gestão pública. Nova concepção, nova gestão pública. Então o que é? Aquilo que a gente assistiu. Profissionalização da gestão das escolas. Abertura e gestão das escolas à comunidade, sobretudo aos meios empresariais. Aplicação de lógicas mais associadas à gestão privada, como o outsourcing de serviços, como, por exemplo, vemos as refeições, passaram a ser as refeições escolares ou a segurança das escolas. Passaram a ser até a limpeza. E até a limpeza. É tudo em outsourcing. Tudo em outsourcing, porque o mercado funciona muito melhor e, portanto, é preciso aliviar o Estado. Bom, no outro lado, vocês já... Não, senhor. Ainda não. Pronto. Ainda não, mas eu prometo cedo. Não. No outro lado, a lógica de quem critica esta lógica de mercado afirma que, e com razão, nos quais eu me incluo, nós nos incluímos, a lógica de mercado tenderá a tornar a escola tornar-se-á apenas um instrumento nas mãos do mercado. A lógica do mercado induz, como já disse, a uma maior estratificação social e a uma maior segregação social, pondo em causa o direito de acesso, em condições de igualdade, ao sistema de ensino. Um sistema de ensino mercantilizado e centrado na performance, que é muito a
esta lógica avaliativa, a avaliocracia, exames do segundo ano, no terceiro, no quarto, muitos exames, porque isso é que promove a qualidade, tende a desvalorizar os valores éticos da educação, a ignorar as especificidades das interações humanas envolvidas no ensino e na aprendizagem e, consequentemente, a reduzir a educação a processos de produção e de fornecimento que devem cumprir os objetivos do mercado, quais são eficiência, eficácia e controle de qualidade. Bom, chega de contextualização, uma breve passagem, referência, por a situação, a evolução do ensino privado em Portugal. Também